Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí, galera do segundo ano do ensino médio do Colégio Mundo Mágico da Criança, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Primeiro de tudo, quero felicitar vocês, agradecer vocês pelo vídeo que vocês fizeram de Feliz Páscoa para nós professores. Tá? É uma demonstração de carinho enorme, nós ficamos muito felizes com isso. Outra coisa, pode ter certeza, estamos morrendo de saudade de vocês. Gostaríamos de estar em sala de aula com vocês, mas infelizmente, devido à quarentena e devido à pandemia do coronavírus, nós não podemos estar juntos, nós não podemos estar em contato, não podemos ter aglomerações de pessoas. Nesse sentido, então, como que nós podemos ter contato? Como que nós podemos nos ver? Pois bem, as nossas aulas serão online. Essa aqui é a primeira aula que eu estou gravando para vocês. Eu estou gravando aqui de casa. Nós montamos um estúdio na escola e algumas aulas serão gravadas de lá. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Eu sei que nós já começamos a ver esse conteúdo, vocês começaram a ver esse conteúdo antes de nós sairmos de quarentena. Nós concluiríamos ele no dia 20 de março, e aí foi nesse processo, no dia 20 de março foi quando nós encerramos, né, foram suspensas as atividades, e aí nós tivemos 15 dias, esses 20 dias, melhor dizendo aí, de atividade à distância, que nós encaminhamos via WhatsApp, com direcionamento de aulas ou da própria Poliedro, ou de outras aulas que pudessem ajudar vocês na compreensão do conteúdo. Mas agora nós vamos realmente fazer a nossa reposição e aí preparar as nossas aulas para que vocês possam ter de fato aula, né? Nosso ensino será à distância, então é preciso que vocês se dediquem, é preciso que vocês tenham foco e organização no horário de estudo de vocês. Okay? Algumas aulas serão gravadas, outras aulas serão ao vivo, online, né? Numa espécie de live ou reunião virtual, em home office, e assim nós vamos construindo essa comunicação e as atividades todas sendo encaminhadas pelo portal Edros, que vocês já têm o acesso. Então, por favor, galera, vamos lá. Peguem o material de vocês, peguem o caderno, peguem o livro. Nós vamos trabalhar capítulo 2, a frente A, lembrando que frente A é história geral. Então, por isso nós vamos falar dos Estados Unidos no século XIX, a conquista territorial, ou seja, a expansão territorial norte-americana. Vamos falar da doutrina Monroe, vamos falar das questões entre estadunidenses e indígenas, a relação entre esses povos, né, entre a questão da escravidão também no século XIX nos Estados Unidos, e falaremos, claro, da Guerra de Secessão, né, que nesse contexto aí, já na segunda metade do século XIX, que vai marcar a história norte-americana, né, aliás, por um pequeno tempo, um curto espaço de tempo, dividindo os Estados Unidos em duas nações, lembrando que o Norte não aceita essa divisão, e aí nós temos o início da Guerra de Secessão. E as consequências dessa guerra. Uma das grandes consequências da Guerra de Secessão vai ser o surgimento da Ku Klux Klan, né? E as práticas desse movimento de supremacia branca, racista, durante aí o século XX. Ok, galera? Vamos iniciar então de fato o nosso conteúdo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ao final da aula, vocês acessem o portal Edros, lá vai ter uma atividade, um plano de estudo encaminhado para que vocês possam seguir tudo certinho aí, poder encaminhar para nós essa atividade, e assim nós computarmos a presença de vocês e podermos avaliar o processo de aprendizagem de vocês, ok? Lembrando que ensino à distância depende muito, muito, muito da dedicação de vocês
e da organização de horário de vocês. Então, por favor, se organizem, levantem, tomem café, se vistam com o uniforme da escola, se organizem como se estivessem indo para a escola, para que a mente de vocês foquem no processo de ensino-aprendizagem. Sem mais delongas, então, vamos lá. O capítulo de vocês inicia na página 28, fazendo uma pequena introdução, que basicamente fala em palavras em palavras bem mais resumidas do que eu falei aqui para vocês, né, do que foi ou do que é o século XIX para os Estados Unidos, né? E aí o primeiro tópico que ele trabalha é a conquista do território. Eu tenho que lembrar que os Estados Unidos ele surge das 13 colônias inglesas na América, né? No processo, nós já estudamos isso, vimos ano passado, e também vocês estudaram isso no 7º ano, que é a formação das 13 colônias inglesas, né? E como e o processo aí de independência dos Estados Unidos, 7º e 8º ano. Aí, a partir dessas 13 colônias, é que nós teremos o desenvolvimento dos Estados Unidos e dos seus 50 estados que hoje formam a nação norte-americana. Pois bem, o que eu preciso saber desse processo, ou melhor dizendo, né, como que eu posso compreender esse processo? Primeiro de tudo, os Estados Unidos, ele já quando se torna independente em 1776, antes mesmo da Revolução Francesa, né, ele já nasce ou já surge como uma nação com grande potencial, né, e influencia os processos de independência em toda a América Latina, né. As colônias americanas muito influenciados pelos Estados Unidos e em alguns casos até apoiado inclusive financeiramente, né, vão acabar desenvolvendo aí as suas lutas por independência na crise do sistema colonial que ocorre aí no final do século XVIII e início do século XIX. Pois bem, galera, vamos lá. Essa conquista se dá por diversas formas. Uma delas é acordos internacionais e compras de território, literalmente compra, né? Enquanto compra, eu posso falar da Flórida, eu posso falar da Louisiana, por exemplo. A Louisiana, os Estados Unidos comprou, né, já no início do século XIX, em 1803, e comprou de Napoleão Bonaparte. Napoleão, em 1803, era o imperador francês, né? A Flórida, os Estados Unidos comprou em 1819 e comprou dos espanhóis, ok? E olha que interessante, nesse processo, né, os Estados Unidos vai comprando territórios e também vai conquistando. De que forma ele conquista? Principalmente nas guerras contra os povos indígenas, e aí nós teremos a questão indígena que logo nós vamos falar, né, e um massacre desses povos indígenas. Nós teremos aí também a ideia de destino manifesto, que nós logo nós vamos falar sobre isso também, que é a ideia que foi incutida na mente do estadunidense, dos europeus que vieram nesse processo no século XIX também para cá no caso para a América, né, mas especificamente para a América do Norte, de que era uma missão divina que eles tinham de levar o desenvolvimento e a tecnologia ao oeste, né? E aí vocês estão vendo agora a imagem clássica desse destino manifesto, que nós logo falaremos mais sobre ela. Nesse processo também eu tenho que pensar, né, de que forma os Estados Unidos se projeta dentro do continente americano. Nós acabamos de falar que, de certa forma, a independência dos Estados Unidos e a importância dele dentro do continente americano, né, vai influenciar outras nações ao processo de independência, né? Inclusive que os Estados Unidos vai de alguma forma financiar ou ajudar essas colônias a se tornarem independentes. Nesse processo,
no século XIX eu vou ter a consolidação de uma doutrina ou de um pensamento estadunidense que determina e lança os Estados Unidos como uma grande nação para influenciar os demais países americanos. Essa doutrina é a doutrina Monroe, e a doutrina Monroe, vocês sabem, ela é expressa numa frase clássica do presidente Monroe, que é América para os americanos. O que isso significa? Isso significa que nesse processo de influenciar as colônias a se tornarem independentes aqui na América, os Estados Unidos ele se projeta como a grande nação imperialista e a grande parceira comercial dessas nações recém-tornadas independentes. E por que os Estados Unidos faz isso? Vamos lá, acompanhe comigo. Quando eu penso no processo colonial, eu estou falando no início do século XIX, então eu estou falando da crise do sistema colonial, que inicia lá no final do século XVIII e início do século XIX. Né? A colônia, ela basicamente ela se dá da seguinte forma. Ela tem o pacto colonial, onde as colônias são obrigadas a comercializar apenas com a metrópole, e a metrópole se beneficia desse processo. Né? Ainda mais nas colônias espanholas e portuguesas, que nós estamos falando de uma colonização de exploração. Pois bem, então nesse processo, os Estados Unidos ele quer se lançar como o caminho para que os americanos, né, para que essas nações americanas recém-independentes, que elas não dependam mais da Europa, que elas não dependam da Inglaterra, que elas não dependam de Portugal, que elas não dependam da Espanha e assim por diante, não é? Então, por isso a América para os americanos. Mas, e isso é importante que a gente pense, é América para os americanos estadunidenses, né? Não é América para os americanos e uma ideia de que todos nós somos americanos. Apesar que todos somos americanos, né? Se vivemos, nascemos no continente americano, então somos todos americanos. Mas essa política da doutrina Monroe, ela visa beneficiar muito mais, principalmente economicamente, os Estados Unidos. Ok, galera. Continuando lá, a gente tem que pensar que tudo isso, essas conquistas territoriais, né, os conflitos, as guerras vencidas, as compras de territórios estratégicos, o próprio avanço da doutrina Monroe leva os Estados Unidos a um tempo de crescimento e de desenvolvimento. O século XIX é marcado pela segunda revolução industrial, né? E isso nós vamos falar um pouquinho mais no próximo capítulo, que é sobre o imperialismo. Inclusive a aula já está até pronta, que foi a primeira. Eu preparei ela primeiro. Mas vamos lá. O processo da segunda revolução industrial, eu tenho os Estados Unidos, principalmente a região norte dos Estados Unidos, né, com um avanço muito grande em ferrovias, em telecomunicações, como por exemplo, nós vamos pensar aí as comunicações, os meios de comunicação, o telefone, o telégrafo, né, a luz elétrica, tudo isso que surge no contexto da segunda revolução industrial. Eu tenho muitas dessas tecnologias desenvolvidas no próprio Estados Unidos. Nomes desse período, e eu já estou falando do século como um todo, né? Não estou falando só do início do século, né? Estou falando do processo do desenvolvimento norte-americano. Eu tenho, por exemplo, Thomas Edison com a lâmpada incandescente. Vai desenvolver aí o sistema nosso de eletricidade. Quem desenvolve isso é o Thomas Edison, nós utilizamos isso até hoje. As ferrovias de trem que vão cruzar o oeste, vão cruzar os Estados Unidos de leste a oeste, norte e sul, né? Levando produtos, levando grãos, agilizando o processo de trocas comerciais
e de desenvolvimento técnico e tecnológico dessa civilização. Fora isso, teremos o desenvolvimento do aço, o desenvolvimento do petróleo, né, a exploração do petróleo e esse petróleo se tornando fonte de energia, principalmente fonte de energia para os motores de combustão, né, e aí o desenvolvimento do próprio automóvel. Henry Ford é estadunidense, ele desenvolve a indústria Ford no final do século XIX nos Estados Unidos, e a primeira construção em massa de veículos, produção em massa de veículos e veículos populares é feito por Ford. Nós vamos ter aí grandes nomes como os Rockefeller em termos de ferrovia, em termos de petróleo, que os Rockefeller serão a família mais rica dos Estados Unidos nesse processo. Até hoje é uma das principais famílias estadunidenses. Então, eu tenho todo um desenvolvimento, né, baseado nessa produção industrial e na produção agrícola, porque principalmente o sul dos Estados Unidos é caracterizado pela produção agrícola. Eu tenho também essa riqueza pela exploração das minas de ouro na Califórnia, e aí eu vou ter os conflitos com os espanhóis e com os mexicanos, posteriormente com os mexicanos, né, nesse desenvolvimento e nesse processo de exploração. Não à toa, vocês devem conhecer, vocês já viram a lenda de Zorro. O Zorro é um fora da lei mexicano, né, de descendência espanhola, que vive no México e luta contra o domínio daqueles que querem explorar aquela região. E aí eu tenho tanto espanhóis quanto estadunidenses nesse processo, né? O que mais? Continuando lá, eu tenho a questão indígena, que é justamente a conquista do Oeste, né? Eu tenho que lembrar que partindo ali das 13 colônias, os estadunidenses eles vão literalmente entrar em guerra com várias tribos indígenas. Essas tribos indígenas vão lutar mesmo, né, em termos de conflitos duros, né? Porém, os estadunidenses, com maior tecnologia bélica, com maior número de exércitos e tudo mais, eles acabam aí conquistando e vencendo, inclusive matando muitos indígenas. Vai ficar famoso um general norte-americano que ele tinha um lema que ele publicou uma vez. Ele falava assim, que índio bom é índio morto, né? E não tem como nós não pensarmos essa comparação dessa frase com a frase que se tornou popular de uns anos para cá, principalmente no Brasil, que é a ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Então, obviamente que são duas propostas diferentes, em dois contextos totalmente diferentes, mas só para vocês terem uma ideia de como que o estadunidense via os indígenas, né? Via os nativos norte-americanos como intrusos, como um empecilho para o desenvolvimento técnico e tecnológico, como povos selvagens que deveriam ser dominados ou aniquilados. Outra questão que é muito controversa nesse processo é a questão da escravidão. Eu tenho que pensar que desde esse período eu tenho nos Estados Unidos uma divisão muito grande entre aqueles que querem manter a escravidão e aqueles que não querem. E isso não é de agora, ou seja, não é do século XIX, já era coisa que vinha de antes. Vocês se lembram muito bem que no processo de colonização dos Estados Unidos, nós teremos aí o norte com a mão de obra livre e o sul, né, que utilizando o sistema de plantation tinha mão de obra escravizada. E isso tudo vai eclodir ou vai explodir lá na Guerra de Secessão. Beleza? Que nós falaremos na nossa próxima aula. E por último, nessa aula aqui, o que nós temos é o Destino Manifesto. O Destino Manifesto é, como ficou conhecido, um texto feito num jornal da época e que falava da missão
que tinha o estadunidense de levar para o oeste, que era selvagem, que era sombrio, que não tinha desenvolvimento, né? Que a missão deles levarem o desenvolvimento, a palavra de Deus, né? E que Deus estava com eles. Então que a crença do estadunidense de que o avanço para o oeste, que a conquista desse oeste, inclusive a partir dos conflitos contra os indígenas, né, os nativos, era a missão divina que eles tinham ali, dada por Deus para eles conquistarem e desenvolverem a sociedade norte-americana. Ok, galera? Olha só, então preste atenção, a gente já está com 21 minutos de aula, é bastante tempo, então eu encerro a aula aqui para vocês. Então, só retomando, nós falamos hoje sobre a conquista territorial norte-americana, então a expansão territorial, nós falamos sobre desenvolvimento técnico, tecnológico, a questão indígena, a questão da escravidão e o destino manifesto, ok? Acompanhe a aula, façam as atividades e logo logo eu já lanço outra aula para vocês de história e também de filosofia. Um abraço para todos e bora lá, firme e forte, nessa luta aí contra o coronavírus. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.